Boa noite, queridos, em nome de Jesus. É um prazer poder estar aqui novamente ministrando a palavra de Deus. E eu queria falar nessa noite sobre bênção. Todos nós viemos para a igreja para sermos abençoados. Amém? Você vem na igreja para receber uma bênção, não é isso? Nós viemos na igreja para sermos abençoados. E é tão importante a gente entender a bênção na nossa vida e na vida dos outros e na vida da igreja. E eu quero ministrar hoje, a gente meditar a respeito de bênção nessa sociedade, na nossa vida, de forma geral. Só que muitas vezes nós temos um entendimento muito limitado. Porque Deus nos chamou não apenas para sermos um receptáculo de bênçãos. Deus não nos chamou unicamente para nós vivermos em um esquema clericalista, palavra difícil, né? Esse esquema de separação da liderança e do povo, no qual as pessoas vêm para a igreja para receberem bênçãos da parte dos líderes. E muitas vezes nós ficamos só como aqueles pássaros novinhos. Você vê quando eles nascem, eles ficam só com a boquinha aberta assim. Ele recebe, né, a mãe sai para fora para trazer a comida e fica depositando muito tempo. E tem muitas pessoas que ficam como esses passarinhos assim, no ninho, sempre esperando receber, só receber. Eu vim receber uma bênção, eu estou precisando, eu estou carregado, eu estou cheio de problemas, eu preciso receber uma bênção, então vou na igreja, esse é um momento. Só que bênção é uma coisa que transborda para além do nosso contexto de culto. Bênção vai muito além desse receber, né, de orar e tal. A bênção, ela vai para o nosso dia a dia, para o nosso jeito de nos relacionarmos com as pessoas. Isso é muito importante a gente entender. E nós temos essa vocação. Cada um de nós tem essa vocação. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 12, do 1 ao 3. O chamado de Abraão. No caso aqui, Abrão. Acharam aí, gente boa? Primeiro livro da Bíblia, bem fácil, tá? E depois nós vamos ir para o primeiro livro, é o primeiro livro do Antigo Testamento, depois nós vamos ir para o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Mas primeiro lemos esses 3 primeiros versículos. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Gente, o que é bênção? O que é bênção? Bênção é o favor de Deus na nossa vida. Sabe, quando você está fazendo qualquer coisa, você pode ter o favor de Deus ou não ter o favor de Deus. E quando nós temos o favor de Deus, quando nós temos a mão de Deus junto conosco, aquilo que nós fazemos, a nossa vida, nossos relacionamentos, eles são marcados por um bem-estar e uma experiência de poder grandiosa. Quando estamos realmente na bênção, tudo é diferenciado. Nossos relacionamentos familiares são diferenciados, nosso trabalho é diferenciado, porque nós estamos debaixo do favor de Deus. Não quer dizer que não temos problemas, não é isso, mas que enfrentamos problemas, que temos grandes vitórias sobre os problemas, que as situações difíceis não nos derrubam, porque o favor de Deus está sobre nós.
A bênção de Deus, ela é um ato de Deus sobre as vidas dos seres humanos para potencializar o bem no mundo. Presta bem atenção nisso, potencializar o bem. Quando Deus nos abençoa, Ele nos potencializa o bem. Sabe, eu lembro de um texto bíblico da multiplicação dos pães. Não tem comida, o povo está aos milhares na volta de Jesus, estão famintos e não tem como sair para buscar comida porque é muito longe e eles vão acabar desfalecendo no meio do caminho. Então, alguém traz pães e peixes para Jesus e Jesus abençoa aquele alimento. Abençoa. E o que acontece a partir do abençoar, do potencializar do bem, da mão de Deus agindo sobre aqueles alimentos? A multiplicação dos alimentos. E aquele povo que estava faminto se farta, come até não sentir mais fome e ainda sobra para outra refeição. Esse é o favor de Deus. O favor de Deus, quando chega sobre a vida das pessoas, ele potencializa o bem. E aqui nós vemos uma palavra dada a Abraão. E Abraão diz que através de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Como são abençoadas as famílias através de Abraão? Você sabe como? Através do que ou de quem são abençoadas todas as nações da terra pela vida de Abraão? Você sabe como? Hein? Através de quem? Todas de Jesus. Porque Abraão faz parte do povo que Deus escolheu para ser o nascedouro, para ser a nação onde Jesus iria nascer. E por meio de Jesus, todas as nações são abençoadas. Você já imaginou quantas nações, presta bem atenção, quantas tribos, quantos povoados, quantos lugares nesse exato momento que nós estamos aqui, nesse dia de domingo, ao redor das 24 horas do dia, estão louvando o nome de Jesus, invocando o nome de Jesus, falando do nome de Jesus, impetrando bênçãos em nome de Jesus ao redor de todo mundo? São muitos, porque foram abençoados por meio de Abraão. E nós que estamos aqui, a Bíblia diz em Romanos que nós pela fé somos filhos de Abraão. Amém? Sabia disso? Todos nós que estamos aqui somos filhos de Abraão. Portanto, ao mesmo tempo em que nós somos receptáculo da bênção que veio por meio de Jesus, nós também somos canais de bênção nesse mundo. Nós somos aquilo que diz aqui, nós somos potencializadores do bem nessa terra. Deus quer te usar, a mim e a você. A mim e a você. Presta bem atenção, não é o pastor só. A mim e a você como potencializador do bem nessa terra. E isso é algo muito poderoso. É um poder, é uma graça que está sobre nós e que nós pouco usamos. Nós somos tímidos demais para usar. E nós vivemos num país que tudo que nasce de bom é potencializado para o mal. Nós vivemos num país assim. As pessoas estão inventando uma coisa boa. O homem é assim, mas o Brasil se especializou nisso, tá? Porque você vê, né? A energia atômica é uma coisa boa ou ruim, gente? É uma coisa boa ou ruim a energia atômica? Hein? É uma coisa boa. Você descobriu o poder do átomo, né? Aquilo que pode ser feito e se faz muita coisa boa. Se cura doenças com poder, né? E a energia atômica. A tecnologia dos átomos, dos prótons, das partículas subatômicas, física quântica e tudo mais. Trouxe muita, mas qual foi a primeira coisa que o homem fez com a energia atômica? A bomba. Porque o homem é um potencializador para o mal. O homem sempre vê, e o Brasil se especializou. Você vê aqui, ó, inventaram a questão do Pix. Vem o golpe do Pix. Tem um Pix aí, já tem um malandro já pensando, como é que nós vamos poder, vamos fazer que damos o Pix, mostramos, não mostramos. Ele já vai estudando. Como é que ele vai fazer? Não é assim? Começou, quando eu era
jovem, anos 80, 85, você se convertia numa igreja evangélica. Igreja evangélica era assim, era um raro, tinha uma aqui a colar no Brasil. Aí a igreja cresceu. O que acontece? Um monte de pastor picareta por aí. Assim. Por quê? Porque o brasileiro está assim, aqui, isso aqui, tá bom. Vamos pensar assim, cirurgia plástica. Todo mundo está fazendo cirurgia plástica. E as pessoas, o brasileiro é o segundo que mais acorre aos cirurgiões plásticos. O que começa a acontecer? Começa a aparecer o médico picareta que apresenta diploma de cirurgião plástico, mas não é cirurgião plástico. E você vai pensando um monte de coisa aí. Pode pensar o que você quiser, que sempre tem um fake. Sempre tem um falso. Se tem o verdadeiro, tem o falso. Sempre aparece uma falsa versão. Sempre, na mentalidade brasileira, se busca potencializar aquilo que é bom para o mal. A bênção é completamente o contrário. A bênção é potencializar o bem nesse mundo. E Deus quer que eu e vocês nos tornemos pessoas que potencializam o bem onde quer que nós estejamos. Há algo depositado em você, no seu coração, porque você é um cristão, porque você creu em Jesus. Crer em Jesus é algo muito poderoso. Crer em Jesus é algo que muda a condição do nosso coração e da nossa alma. Espiritualmente, nós temos algo poderoso dentro de nós, só que muitas vezes, esse algo poderoso, ele está estocado, ele está fechado dentro de uma mentalidade limitadora, e por isso que muitas pessoas vêm na igreja buscar bênção e não recebem bênção. Eu fui buscar uma bênção, eu fui buscar ser abençoado, mas por que essa pessoa não é abençoada? Porque ela não libera a bênção que há dentro do seu coração para outras pessoas. Porque a bênção de Deus é fluxo e refluxo. Você recebe e você doa. Você recebe e você doa. Só que se você só recebe, algo adoece aí. A água boa, se fica parada, junta mosquito, junta sujeira. Não pode. A água precisa ser, você precisa receber e você precisa dar daquilo que Deus tem te dado, potencializar o bem. Porque as nossas palavras, eu quero dizer uma coisa para você. Cada um de nós aqui, as suas palavras que você profere, quando elas estão cheias de fé, quando você profere palavras sobre as pessoas, pela fé naquilo que Deus falou, você libera poder sobre a vida das pessoas. Você fala algo para uma pessoa em nome de Jesus, com fé dentro do seu coração, algo poderoso começa a acontecer naquela pessoa. E Deus, pensa bem, meu irmão, pensa bem, nós aqui como comunidade, nós somos uma comunidade de mais de 100 pessoas aqui. Pensa bem, nós como comunidade, nos pararmos aonde nós estamos e conscientes disso, você pensar assim, eu quero ser um canal de bênção nesse lugar. Eu quero potencializar o bem nesse lugar. Eu quero que nós todos aqui sejamos pessoas que abençoam os nossos colegas de trabalho, que abençoam os nossos familiares, que abençoam os ambientes onde nós estamos. Você acha que não? Nós precisamos ser gente de fé. Quando você chega num ambiente e você declara a bênção de Deus naquele ambiente, algo poderoso começa a acontecer. Só que muitas vezes nós não somos constantes nisso. Às vezes a gente faz uma coisa, de vez em quando fazemos uma gracinha, como a gente diz, mas não somos constantes, não entendemos que nossas palavras, elas podem liberar algo poderoso nos lugares onde nós estamos e nós somos chamados para abençoar. O contrário de abençoar é amaldiçoar. Como nós temos gente que amaldiçoa? Não temos? Tem muita gente que pragueja, que amaldiçoa, que destrói reputações.
que não acredita no futuro, se alguém se levanta para fazer uma coisa diferente, presta bem atenção, se alguém se levanta para fazer uma coisa diferente numa família, qualquer família que seja, algo elevado, algo difícil, a família, apesar de amar, presta bem atenção, acho difícil isso aí. É brabo, hein? É ruim que aconteça isso. As pessoas, em vez de dizerem assim, Deus te abençoe, porque se é um bom empreendimento, é claro que nós não vamos abençoar aquilo que... Mas imagina, alguém se determina a fazer um trabalho bonito, um trabalho elevado, um impacto. Deus te abençoe com graça, com poder, com inteligência, com humildade para realizar o teu trabalho, em nome de Jesus. Mas nós somos de uma cultura que pragueja, que amaldiçoa, que despreza, que, olha, não, acho que não vai dar. Olha só o texto que Jesus nos fala, Mateus capítulo 5, 21 e 22. Mateus, que é o primeiro livro. Queremos ler esse texto aí, que é um texto de gente que retém a bênção. 5, 21 e 22. Diz assim, e Jesus está falando isso aqui, quando você, presta atenção, quando você não abençoa, quando você faz o contrário, quando você pragueja, você amaldiçoa, você é semelhante a um homicida. Toda vez que você amaldiçoa alguém, você age como um homicida. Você age como alguém que impede o bem, como alguém que destrói algo bonito que pode ser construído nesse mundo. É isso que Jesus está dizendo. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Se cometeu homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. E quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Amém? É óbvio que a linguagem de Jesus é uma linguagem figurada. Essas coisas que Jesus nos fala não são coisas literais, mas são coisas de conteúdo espiritual. Não quer dizer que você queima no fogo, mas está dizendo que você joga uma semente do mal no mundo, quando você despreza, quando você menospreza, quando você achincalha, quando você coloca nomes, quando você duvida do bem que possa ser realizado através de uma pessoa. E às vezes nós menosprezamos a nós mesmos também do potencial que nós temos de fazer o mal também. Às vezes, ao mesmo tempo que nós menosprezamos o nosso poder de fazer o bem. Nós não entendemos que dentro de nós há algo muito poderoso e que nós temos que ter um zelo muito grande e uma forma consciente de lidar com as nossas palavras, com a nossa postura, gente. Presta bem atenção, é a nossa compostura. Que coisa, presta atenção. Quando você vê um governante falando, uma autoridade falando, que coisa horrível é quando você vê uma autoridade falando sem compostura, vulgar, baixo, sem respeito. Isso é a coisa mais horrível do mundo, porque uma autoridade, um professor, um diretor, o que seja, uma autoridade tem que se comportar à altura do seu cargo. Amém? Amém, queridos? Você imagina, se um pastor chega aqui, eu sou uma figura de autoridade dentro da igreja. Eu tenho que ter uma responsabilidade do jeito que eu falo. Eu tenho que cuidar das coisas que eu falo publicamente. Tem que ter muito zelo. E uma autoridade tem. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês também são autoridade espiritual. Presta bem atenção nisso. Isso aí é que é para mexer com a cabeça de cada um de nós. Porque a promessa de que seríamos canais de bênção não é uma promessa
para uma pessoa só, é uma promessa para um povo, filhos de Abraão. Vocês, cada um de vocês, são filhos de Abraão. E você, nesse mundo, tem uma posição de autoridade espiritual. E não é uma posição de autoridade para se impor sobre os outros. Não é isso. É uma posição de autoridade para servir aos outros, sendo um canal de bênção, um facilitador do bem neste mundo. E às vezes a gente, E às vezes ou ficamos meio tímidos, não sei se, vendemos o nosso direito de primogenitura, como fez Esaú. Esaú vendeu, ele tinha o seu direito de primogenitura, a bênção de Deus sobre sua vida, ele vendeu para o seu irmão, porque ele não valorizou. E nós precisamos aprender que nós precisamos tomar com muita honra essa autoridade que Deus colocou nas nossas vidas. Então, toda vez que você retém a bênção, toda vez que você fica com a bênção só para você, você está fazendo mal a si mesmo. Por isso que tem gente dentro da igreja que não cresce. Por isso que tem gente na igreja sempre nos mesmos problemas, porque elas recebem a bênção, mas elas não abençoam ninguém. Quando você começa a abençoar outras pessoas, começa um fluxo, um canal aberto. Você nunca pode, presta bem atenção, você nunca pode receber mais de Deus se você não dá aquilo que você recebe. Está entendendo como é que é? Você recebeu perdão? Tem que dar perdão. É isso que Jesus diz bem claro, presta atenção. O motivo pelo qual Jesus nos manda perdoar não é uma ordem arbitrária. Ele diz, vocês perdoam porque Deus perdoa vocês todos os dias. Perdoem porque Ele perdoa vocês todos os dias. Todos os dias vocês estão dizendo bobagem, estão fazendo coisas que não deveriam fazer, e Deus perdoa, 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 perdoa. O nome de Deus é misericórdia. Então, se o nome de Deus é misericórdia e vocês seguem a Jesus, vocês também têm que dar o que vocês recebem. E quando nós somos alvos de tamanhas bênçãos da parte de Deus, nós temos que soltar o que nós recebemos. Entendeu? Você foi abençoado? Abençoa também. Meu Deus, obrigado, Jesus, porque tu tens me sustentado. Também, libera. Não te apega com as coisas que você tem. Aí você diz, meu Deus, eu preciso tanto disso. Mas você não libera nada, você tem que ficar aí atravancado, é um acumulador de bênção. Tem gente que é um acumulador de bênçãos, começa a feder aquela casa. Espiritualmente falando. Você já viu os acumuladores, né? Já viu aquelas casas de acumulador que junta coisa? Alguns são acumuladores também, né? Espiritualmente falando. E às vezes materialmente falando. Tem coisa, cacareco, e cacareco, e cacareco, e roupa, e roupa, e roupa. Solta aquilo ali. Porque quando você solta, você está apto a receber. Entendeu? Então, muitas vezes, nossa vida está toda amarrada, porque fomos alvos de tantas bênçãos, mas não soltamos bênção para ninguém. Entendeu? Às vezes estamos aí, ninguém me dá uma palavra, ninguém me ajuda, ninguém me estimula. Para um pouquinho. Eu tenho a plena certeza, se você é um filho de Deus, você recebeu uma palavra de ânimo de Deus. E se você está aí reclamando, é porque provavelmente você não solta nada para ninguém. Porque quem solta a bênção para os outros, recebe também. Que é um canal aberto. Presta atenção, é um canal aberto. Nós precisamos ser um canal aberto. Tem que entrar e sair. Entra e sai. Vem daqui de Deus e sai também para outras pessoas. Em nome de Jesus. Então nós temos que ter esse cuidado. Só que que eu digo mais uma vez, a gente vem para a igreja e está sempre pensando, eu quero receber. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Sua presença é importante. Você abençoa as pessoas com a sua presença. Você está sendo presente na vida de outras pessoas? Não é só das mesmas pessoas. Mas daqui a pouco, você visita pessoas no hospital, querido. Alguém aqui já esteve no hospital? Quem é que já esteve no hospital? Quem já esteve no hospital e foi visitado quando estava no hospital? Levanta a mão. É bom ser visitado no hospital? Não. Está na cama. Eu fiquei um dia só no hospital. Estava lá, fui fazer uma cirurgia. E que coisa boa. Quando eu estava uma luta para fazer xixi, não estava saindo xixi. E aí a dona Clarice chegou lá.
foi me visitar, eu me lembro dessa visita, vê como é que é? Viu como é que é tão importante que eu não me esqueço que ela foi lá me visitar? Então, são coisas importantes, entendeu? Agora, você, querido, que foi visitado, quem é que você visita? Você visita os outros? Você visita quem está doente? Você visita quem precisa? Quem necessita? E nunca vem na minha casa. Você vai na casa dos outros? Sua presença. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de ir em velório. Eu não gosto de ir em velório. Mas quem é que gosta de ir em velório, gente? Pelo amor de Deus. Quem é que diz assim, que beleza, tem um velório, vamos embora lá para o velório. Oba, hoje tem 2 velórios para ir. Ninguém celebra. Eu tenho que ir a muitos. A toda hora, a todo momento, pessoas que amo. Já tive que fazer. Não gosto nem de lembrar a dor que me dá. Várias situações difíceis. Agora, como é importante para quem está lá a presença, sua presença. Sabe por quê? Porque a sua presença abençoa a vida dos outros. Você que tem esperança no seu coração, você que crê na ressurreição dos mortos, você que sabe que a vida não é só isso que está aqui, você que sabe, você que tem o seu coração nas coisas que perduram para sempre. Quando você chega perto de outra pessoa que está chorando, você, sua presença, abençoa os outros com esperança. Que bom que tu chegou. Que bom que tu está aqui. Por quê? Porque há algo dentro de nós que transborda esperança para aquela pessoa. Então, você é vocacionado. Não adianta você dizer assim, o pastor já foi, está feito. Está feito, o pastor já foi por mim, já fez o velório, eu estou representado lá. Não é isso, não. Eu não posso ver gente triste. Não, para um pouquinho. Vamos parar com esse mimimi, que eu não aguento. Isso é um egoísmo total. Porque quando alguém está sofrendo, a gente não pensa na gente. A gente pensa no outro, na presença, em estar ali junto, oferecer essa esperança que Deus colocou dentro do nosso coração. Nós temos que falar coisas, às vezes quantas pessoas aqui fizeram exame de direção? Todo mundo tem medo de fazer exame de direção. Quem é que já fez exame para motorista aí? Várias pessoas já fizeram. Quem é que tremeu para fazer o exame de motorista? Aí ninguém tem coragem de dizer que tremeu, né? Todo mundo dá um friozinho na barriga. Todo mundo quer passar de primeira, né? Não está fácil. Está complicado esses exames de motorista. Uma coisa boa quando a gente chega. Outro dia estava falando com um casal, só que o marido ele não estava muito afim que a mulher pegasse o carro dele. Ele até dizia que o carro era dele. E não estava muito afim. E ficava e tal. Eu conversei com ela e disse assim, não, vai dar tudo certo. Tu vai passar nesse exame. Em nome de Jesus, vai passar. Vai passar, e ela passou de primeira. Passou de primeira. Não porque mas porque Deus depositou em mim e eu joguei para frente. Deus depositou em você, não é por você, mas Ele joga aquilo que Deus já jogou no teu coração. Você foi abençoado, joga para frente. Ou você está tão contente, joga para frente isso aí que você recebeu. Entendeu como é que é? Então Deus nos vocacionou para isso. A bênção sempre faz a diferença na vida das pessoas. Presta atenção. Um ambiente de trabalho é completamente determinado. Presta bem atenção. Um ambiente de trabalho é completamente determinado pelas palavras que são faladas naquele lugar. Ambientes nos quais a boca miúda, nos cantos, as pessoas falam mal do chefe, falam mal do companheiro, falam mal daquele que está junto, falam mal de todo mundo, se costura, se cozinha o coração, os rins e tudo mais da pessoa naqueles ambientes, são ambientes carregados
de dificuldades. Resolver os conflitos são difíceis, porque a mente das pessoas está infectada, porque se fala mal uns dos outros. Uma igreja é assim, um grupo familiar é assim. Quando se permite que essas coisas aconteçam, não é possível florescer nada. As coisas vão decaindo cada vez mais. E um ambiente de trabalho, presta bem atenção, o teu ambiente de trabalho não prosperará no nível que precisa prosperar. Não será bem sucedido se você, meu irmão, que está ali para abençoar, for um canal de maldição. Isso aqui não vai dar certo. Bom, meu irmão, se você acha que alguma coisa está fadada ao fracasso, e você acha que aquele lugar não tem mais jeito, a coisa mais coerente para você fazer como cristão é pegar suas coisas e ir embora. Mas você ficar ali e contribuir para que aquele ambiente fique tomado de maldições, de palavras, de desprezos, de incredulidades, meu irmão, isso não é bom. Então, ou você muda a sua cabeça, ou você sai fora. Ou você vai falar com o seu chefe, se você tem que falar. Eu não posso falar com o meu chefe, porque ele vai me mandar embora. Então, meu irmão, você não resolve o problema do seu local de trabalho tomando aquele lugar de conversas e de intrigas e de deslealdades, porque isso não é bom. Você foi lá para quê? Para abençoar. Amém? Você chega nesse lugar aí, no seu local de trabalho, se ninguém pode te ver, você levanta suas mãos, quando não tem ninguém, você diz: Senhor, eu declaro tua bênção nesse local, em nome de Jesus. Cada dia que você chega, proclama a bênção de Deus naquele lugar. Declaro tua bênção sobre esse lugar. Declaro que esse dia vai ser abençoado. Declaro que o Senhor vai fazer algo produtivo aqui, o Senhor vai me usar e as coisas boas vão acontecer nesse lugar em nome de Jesus. E quando pessoas vierem te falar e vierem conversar com você ou começarem a sabotar você, quem é que já foi sabotado aqui? Eu vou te dar uma dica. Uma dica que só Jesus pode te ajudar você a fazer. Só Jesus. Só o coração tomado da bênção de Deus mesmo. A pessoa que começa a te sabotar, começa a falar para essa pessoa. Um irmão aqui já seguiu esse conselho que eu dei para ele. E foi transformado o ambiente. Completamente transformado. Presta bem atenção. A pessoa está te sabotando, começa a ver tudo de bom que essa pessoa faz no ambiente de trabalho. Presta bem atenção, tudo de bom que ela faz. E começa a dizer para ela tudo de bom que ela faz. Cara, parabéns pelo teu trabalho. Assim, não fala mentira. Fala só aquilo que é verdade. E começa a selecionar. Você começa a selecionar só o que é bom. Pá! Você dá uma bomba de bênção nele. Pá! Pá! Eu quero te dizer, se você fizer isso com fé no seu coração, eu sei que você vai ter raiva no começo. Desgraçado. Queria poder dizer muitas outras coisas. Né? No coração começa assim. Mas você vai obedecendo a Deus. Lá no seu coração. Você vai... Não, vou obedecer a Deus. E você começa a fazer menção das coisas boas que essa pessoa faz. Eu te garanto, meu irmão, você faz isso que eu estou te dizendo. E depois de um mês você vem conversar comigo se a atitude dessa pessoa não mudou completamente contigo. Completamente. Muda completamente. Porque você sobrecarrega essa pessoa com a bênção. Você recebeu mal, mas você jogou bem para ela. Você recebeu mal, bem para ti. É o bem para ti. Vai. E o que acontece? Mudam as coisas. Em casa é a mesma coisa, gente. Nós fomos... O que acontece depois de um tempo no casamento? Quando você casa, tudo... Você só vê porque você se encontrava uma vez por semana, uma vez por dia, uma hora. Você olhava para a pessoa, você só via as coisas boas. É ou não é? Só as coisas boas. Você via a sua esposa maquiada, você não via ela sem maquiagem, né?
Você viu o seu esposo magrinho, agora já está mais gordinho. Você viu o seu esposo perfumado, não vi ele soltar pum, né? E aí começa a mudar tudo. Você começa a entrar na realidade. Aí o que acontece? O que acontece? Você começa a se fixar na decepção que você teve com o seu esposo ou com a sua esposa. E aí essa decepção, você começa a reforçar essa decepção. Ah, porque tu não era assim, porque tu fazia tal coisa. E aí você fala só as coisas ruins, só as coisas ruins, só as coisas ruins, só as coisas ruins. O outro depois começa também a olhar, tem um olhar. Ele recebeu o quê? Bênção ele recebeu? Não. Ele foi sobrecarregado com maldições, críticas e tudo mais. Maldição é maldizer, falar mal. Então você fica, pá. Aí você começa a ficar cansado e você recebeu, joga para o outro. O casamento começa a mudar quando as palavras começam a mudar. Quando o jeito de falar começa a mudar. Quando você seleciona o que você diz e você começa a observar e olhar para o outro de uma forma generosa e começa a dizer, poxa, Deus me amou tanto, eu posso amar esse homem aqui, eu posso amar essa mulher. Tem tanta coisa boa que Deus também fez na vida dele, na vida dela. E aí você começa a falar, faz essas coisas. Fala essas coisas para sua esposa, para o seu esposo. Nós estamos tomados de críticas e casamentos desgastados. São casamentos nos quais marido e mulher ficam em troca de facas afiadas. Tchau. Entendeu? Todo mundo dá-lhe uma cortada, uma laçada, uma palavra sempre azeda. Quando muda isso, gente, fica bom, fica gostoso. Você olha para o outro e você sente o quê? Carinho. Entendeu? Carinho. Eu olho sempre, uma coisa assim, que para mim é uma coisa assim, sempre que me estimula o meu coração a amar mais a minha esposa. Eu sempre que olho para ela, digo assim, essa mulher deu à luz aos meus 3 filhos, que eu amo tanto. Eu amo tanto, no rosto deles eu vejo o rosto dela, o meu rosto, e a marca do nosso amor. Digo, que bênção. E eu sempre digo para ela, obrigado pelos 3 filhos que tu me deu. Eu quero, e eu falo isso porque é uma coisa que fomenta dentro do meu coração toda a história que nós construímos. São 30 anos, dentro dos quais nós batalhamos, nós cuidamos dos nossos filhos, nós, da nossa forma falha, nós construímos uma família. Então isso é abençoar. Eu quero abençoar. E nós, dentro do casamento, não pensa que eu vivo só, né, nos ares, né? De vez em quando escapa uma bobagem também. Que a gente tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa. Desculpa, não tinha que ter falado. Não é isso aí que eu estou querendo passar para você. Mas eu estou querendo dizer que quanto mais essas palavras habitarem dentro dos nossos casamentos, dos lugares, da igreja. Não me lembro já uma vez que a gente teve uma reunião e uma pessoa chegou e disse, essa reunião aí vocês riem demais, é muito riso. Eu digo, não, eu quero que as nossas reuniões sejam cheias de riso. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que veja o bem, que veja. É claro que precisamos corrigir o mal, precisamos, mas nós temos que ter uma boca que abra-se generosamente para os nossos irmãos, abençoando eles em tudo que eles estiverem fazendo. Porque nós temos recebido muita bênção de Deus. Quantas vezes eu estive a ponto de desistir, de achar que eu não era capaz, e o Espírito Santo de Deus me trouxe palavras de outros irmãos, dizendo, eu estou contigo. Eu digo, mas Senhor, eu falhei. Senhor, eu sou limitado, mas permanece a palavra de Deus comigo. Apesar da minha limitação, das minhas falhas, daquilo que eu poderia fazer, que tanta gente diz, poderia fazer isso, poderia. Mas eu ouço Deus me dizer, isso me estimula a continuar.
a não parar, a não desanimar. E por isso eu quero te dizer, meu irmão, você tem que ser um canal de bênção. Sua boca tem que se abrir para falar coisas boas sobre os seus irmãos, sobre as suas irmãs, em nome de Jesus. Sua boca tem graça. No seu coração, Deus depositou coisas boas. Começa a ver o que vai acontecer quando você abre sua boca para falar o bem sobre eles. Você vê qualquer coisa, qualquer necessidade, presta bem atenção. Você pode colocar sua mão sobre o seu irmão e abençoá-lo. Está entendendo? Você está vendo um irmão aí do seu lado? Coloca a tua mão. Tem muita gente que não gosta disso, mas nós vamos fazer, nós vamos aprender aqui na igreja. Tem muita gente que não. Eu vou só para receber. Você vai estender a sua mão, seu irmão, você vai abençoar a vida dele. Abençoa o teu irmão, diz: eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo para que tu seja uma pessoa frutífera. Diga isso para o teu irmão. Eu te abençoo para que tu seja uma pessoa frutífera. Eu te abençoo para que tu seja bem-sucedido em tudo que tu empreenderes. Glória a Deus.